Olá, vamos começar aqui a nossa revisão de alguns tópicos bem importantes de álgebra. Vamos começar com a ideia de conjuntos, a definição de conjunto. Conjunto é uma coleção bem definida de objetos. E a gente representa esse conjunto usando chaves. Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. A gente pode representar dessa forma, especificando os elementos, e a gente atribui um nome, que é sempre uma letra maiúscula, ou a gente pode escrever ele de uma outra forma, através de uma propriedade. X tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. O número de vezes que um elemento aparece dentro de um conjunto não é relevante. Assim, se a gente escrever o conjunto D como... Vamos colocar aqui o conjunto D. Se a gente escrever ele dessa forma, dá no mesmo, porque o número de vezes que o elemento vai aparecer dentro do conjunto simplesmente não importa. Se todo elemento, se a gente tem dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, já definido e diferente de vazio. No caso, conjunto vazio, representado por esse símbolo, é um conjunto que não possui elementos. E como é que a gente pode representar um conjunto vazio? Qualquer propriedade contraditória representa um conjunto vazio. Por exemplo, se a gente escrever A igual a X, tal que X é par e X é ímpar. Nenhum número é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, esse aqui é obviamente um conjunto vazio. E existem inúmeros outros. Agora, se a gente tem dois conjuntos A e B, e eles são definidos e são diferentes. Vamos colocar aqui, não vazios. Se todo elemento de A pertence também a B, então a gente diz que A está contido ou é igual a B. Agora, se A tem os mesmos elementos que B, a gente diz que A é igual a B. E ainda tem a intersecção entre dois conjuntos. A intersecção entre dois conjuntos é formada pelos elementos que são comuns a A e os elementos que são comuns a B. E por último, a gente tem a união entre A e B. A união entre A e B é formada por todos os elementos que pertencem a A ou os elementos que pertencem a B. Então, aqui, a gente tem os elementos que pertencem a A e os elementos que pertencem a B. Aqui a gente tem elemento que pertence a A ou pertence a B. E aqui a gente tem os elementos iguais, A e B possuem os mesmos elementos. E lembre-se que a ordem que esses elementos aparecem dentro do conjunto ou a quantidade de vezes que eles aparecem dentro do conjunto não é relevante. Assim, se a gente tem um conjunto aqui formado pelo elemento 1, 2 e 3. E a gente tem um outro conjunto aqui formado pelo elemento 3, 1 e 2. Isso daqui é igual. E é a mesma coisa se a gente tivesse 3, 1, 1, 2. Certo? Eles possuem o mesmo elemento. A quantidade de vezes e a ordem que eles aparecem não é relevante. Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui pra gente exercitar um pouco isso. Aqui vamos definir o conjunto A como sendo 1, 3, 5 e 8. E o conjunto B como sendo 3, 5 e 7. E o conjunto C sendo 2, 4, 6 e 8. Bom, aqui a gente vai definir então a intersecção com B. Qual que é o conjunto A? O conjunto A é 1, 3, 5 e 8.
intersecção com 3, 5 e 7. Isso é igual a, na intersecção, a gente pega os elementos que são comuns a A e a B. E aqui, o elemento 1 não pertence a B, o elemento 3 pertence a B, o elemento 5 também, o elemento 8 não, e o elemento 7 não tem em A. Então, o nosso conjunto final, conjunto intersecção entre A e B, vai ser o conjunto 3, formado pelos elementos 3 e 5. E agora, a gente define a união com B. Lembre-se que na união a gente pega os elementos que pertencem a um ou ao outro. Então, pode pausar o vídeo e tentar fazer esse. Bom, a gente já sabe que a ordem que os elementos aparecem não é relevante e a quantidade de vezes que eles aparecem também não. A gente tem o 3 aqui aparecendo no conjunto A e o 5 aparecendo no conjunto A e no conjunto B, o 3 e o 5. Então aqui a gente vai colocar eles apenas uma vez. 1, 3, 5, 8 e 7. Vamos ver, 1, 3, 5, 8 e aqui o elemento 7. Esse é o nosso conjunto formado. Agora vamos representar o conjunto B, intersecção com A, união com C. Vamos colocar aqui o conjunto B, formado em 3, 5 e 7. Intersecção com A, união com C. Esse aqui vai ser os elementos 1, 3, 5, 8. União com 2, 4, 6 e 8. Isso daqui é igual ao elemento 3, 5, 7, intersecção com... O conjunto que vai resultar daqui vai ser o conjunto 1, com o elemento 1, 2, 3, 5... Então, vamos colocar o número 4 aqui primeiro. 4. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Esse também. Esse também. Agora o 5, 6 e 8. Beleza. O conjunto intersecção, então, vai ser o conjunto formado pelos elementos 3, 5, 7. Esse daqui não possui no primeiro elemento. Número 4 também não. E não tem o 7, apenas o 3 e o 5 que eles têm em comum. Então esse é o resultado final. Agora vamos dar uma olhadinha no conjunto universo. Se a gente tem um conjunto A, o conjunto universo de A vai ser o conjunto de todos os elementos, ou seja, U ou complementar de A, é o conjunto de todos os elementos que não possuem, que não estão contidos em A. Ou seja, se a gente tem um conjunto aqui, ele é 1, 3, 5, 7. E a gente tem um subconjunto desse conjunto, que é o conjunto formado pelos elementos 1 e 3. A gente pode dizer que esse aqui é o conjunto universo do conjunto A. Ou, simplesmente, que esse daqui é o complementar de A. Outra forma de escrever o complementar de A é essa daqui. Essa é a notação utilizada no livro, então é a notação que eu vou usar aqui nessas aulas, fazendo os exercícios desse livro. Mas a gente também pode encontrar ele dessa forma, ou A complementar de... Tem várias formas de representar isso daqui. Mas aqui a gente vai utilizar essa. Então vamos fazer um exercício aqui para ficar um pouco mais claro. Digamos que a gente tenha um conjunto
U, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, a gente tem o conjunto A, formado pelos elementos e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 6, 7 e 8. E ainda um terceiro conjunto C, formado pelos elementos 1, 3, 4 e 6. Vamos determinar aqui o conjunto A união com B. A união com B vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que é igual ao conjunto universo. Opa, não. O conjunto universo possui o elemento 0 aqui. Que é quase igual ao conjunto universo. E o conjunto A, união com C. A união com C, vamos lá, pode pausar o vídeo e tentar fazer esse. A união com C vai resultar em 1, 3, 4, 5, 9. E aqui no C já tem o 1, o 3, o 4. Ficou faltando apenas o 6. Certo. E aqui a gente tem também a intersecção com B. A intersecção com B, a gente vai pegar apenas os elementos que são comuns ao conjunto A e B. Ou seja, 1 está nos dois? Não. 3? Também não. 4? 4 sim. Então, a gente vai colocar ele aqui. O elemento 5? Não. E o elemento 9? Também não. Então, esse é um conjunto unitário, formado pelo elemento 4. Agora, vamos especificar aqui a intersecção com C. A intersecção com C vai ser formado pelo elemento 1, 3, 4, 1, 3 e 4 apenas. Uma outra forma de representar os conjuntos é usando diagramas. Os mais famosos são os diagramas de Venn Euler, que são, vamos usar esses conjuntos aqui que a gente já definiu como exemplos. Digamos que a gente tenha que representar A contido em B. Como que a gente faz isso? A gente sabe que todo elemento de A é também elemento de B. Então, digamos que a gente tem aqui o conjunto B. E aqui dentro do conjunto B, a gente vai ter, vamos ver, A contido em B aqui, A não está contido em B. Mas, graficamente, a gente representa dessa forma. Por exemplo, digamos que A seja formado pelos elementos 1 e 2. E B seja formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Então, A está contido em B. E a gente pode vir aqui no desenho e colocar que A é formado pelos elementos 1 e 2, e B é formado pelo 1, 2, 3 e o 4. E esse aqui é o nosso conjunto A. Uma outra forma de representar os conjuntos, por exemplo, digamos que seja a intersecção entre dois conjuntos que resulte num conjunto vazio. Usando um diagrama, ela vai ficar dessa forma.
E aqui, digamos que a gente queira representar a intersecção com B. A intersecção com B. Na intersecção, a gente usa apenas os conjuntos que estão contidos em A e que também estão em B, simultaneamente, em A e em B. Então, a intersecção vai ser dada por essa área pintada aqui. Digamos que a gente queira representar a união com B. A união com B. A união com B vai ser dada por toda essa área aqui que está tracejada. Ou seja, os elementos que são comuns, os elementos que pertencem a A ou os elementos que pertencem a B. Eu utilizar exemplos numéricos aqui, mas o vídeo vai acabar ficando muito longo. Se isso aqui é muita novidade para você, eu sugiro que você procure aí no canal algumas aulas que tenham o conteúdo mais detalhado sobre conjuntos. Tem a resolução de exercícios de outros livros que eu estou fazendo, já devem estar disponíveis aí no canal, então dê uma olhadinha. Isso aqui é apenas uma revisãozinha rápida mesmo. Vamos lá então. Se a gente quer representar o conjunto agora universo, a gente tem um conjunto A definido e a gente quer representar através do diagrama o conjunto universo. Aqui a gente vai ter o conjunto A definido e a gente quer o complementar de A. O complementar de A será essa área tracejada aqui. Todos os elementos que pertencem a ela, certo? Vamos fazer um exemplo nesse caso aqui. Se a gente tem, por exemplo, a gente tem esses dois conjuntos aqui. O conjunto universo, o conjunto universo definido pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Qual que é o complementar de A? O complementar de A são os números pares, ou seja, 2, 4, 6 e 8. Então, pessoal, a gente consegue, através desse exercício aqui, constatar que o complementar de A, união com A, é igual ao conjunto universo. E que a intersecção entre A com o conjunto A é igual ao conjunto vazio. Agora, como é que a gente representa isso aqui graficamente? Graficamente, a gente vai ter o conjunto A. A é formado pelos elementos 1, 3, 5. Não precisa dessa vírgula aqui quando a gente está usando o diagrama. 1, 3, 5, 7, 9. Mas é bom deixar os números um pouco separados para não confundir. Por exemplo, 57. 1, 3, 5, 7, 9. E o complementar é formado pelo... Aqui a gente tem o conjunto universo e aqui o conjunto A. Por 2, 4, 6 e 8. Agora vamos dar uma relembrada nos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico importante é o conjunto dos números naturais, que pode ou não incluir o zero. No caso do conjunto dos números naturais que não inclui o zero, a gente representa ele dessa forma. Esse aqui inclui o zero. E esse daqui não inclui o zero. E qual dos dois está certo? Os dois estão certos. E qual dos dois a gente vai usar? Bom, depende do caso, depende do livro, depende do autor. Geralmente na álgebra a gente utiliza esse daqui. Mas, enfim, como eu disse, depende do livro, depende do autor. Aí, em seguida,
a gente tem o conjunto dos números inteiros. E a gente tem que os números naturais é um subconjunto dos números dos inteiros. Depois eu vou fazer um diagrama desses conjuntos, vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. E então, todo número natural é também um número inteiro. E os números inteiros, eles são representados dessa forma. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim vai infinitamente. E também existem uns subconjuntos importantes do conjunto dos números inteiros, como, por exemplo, os inteiros positivos. E assim vai. E os negativos. Ou não positivos. E existe também o conjunto dos números inteiros que são positivos e não incluem o zero. Simples, a gente só tira o zero desse conjunto aqui e escreve dessa forma. E coloca o asterisco aqui em cima. Beleza. Em seguida, a gente tem o conjunto dos números racionais, que são os números representados em forma de fração. E a gente tem que os inteiros são subconjunto dos números racionais, assim como os naturais são subconjunto dos inteiros. E o conjunto dos números racionais são representados da seguinte forma. X tal que x é igual a A sobre B, com A, B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Certo? Porque não existe divisão por zero. E como os inteiros, então, são subconjuntos dos números racionais? Porque todo número inteiro pode ser escrito na forma A sobre 1. Ou seja, a gente tem 3, a gente pode escrever 3. 3 é igual a 3 sobre 1. Não altera em nada. Vamos lá, o próximo conjunto importante é o conjunto dos números irracionais, que pode ser representado dessa forma. X tal que x não pertence aos racionais. Ou seja, todo número que não for um número racional é um número irracional. Quais são esses números? A gente tem, por exemplo, a hipotenusa de um triângulo retângulo de cateto 1 e 1. Essa hipotenusa vai ser raiz de 2, dado pelo teorema de Pitágoras lá, a gente vê isso em geometria. Pode procurar aí no canal que tem já. E também o número irracional π, que é dado pelo comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Vai dar 3,1415 por aproximação, e assim vai. E o próximo conjunto que a gente tem é o conjunto dos números racionais, que pode ser representado como x, tal que x pertence aos racionais, ou x pertence aos irracionais, que também pode ser representado dessa forma. Os racionais, deixa eu fazer isso aqui direito. Racionais, união com os irracionais. Certo? Esses são os principais conjuntos que a gente tem. E como que a gente representa isso utilizando um diagrama? Por exemplo, vamos pegar aqui, fazer o nosso quadradão. Digamos então que aqui a gente tenha todo o conjunto dos números irracionais. Vamos pegar cores diferentes para representar o conjunto dos números naturais. E esse aqui tá muito ruim, hein? Deixa eu pegar uma cor mais viva aqui. Esse azul clarinho, representando os números naturais. Então,
Os números naturais são o subconjunto dos números inteiros. E os números inteiros são o subconjunto dos números racionais. E os números racionais, isso aqui tudo, forma os números irracionais, esses daqui, irracionais, em conjunto com os números racionais. Deixa eu pegar uma cor menos chamativa. Conjunto dos números irracionais, união com os racionais, forma o conjunto dos números reais. Em seguida tem os números complexos, mas esses a gente acho que nem vai chegar a ver nesse livro, porque não está aqui nesta introdução. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer alguns exemplos aqui, para ver se isso ficou realmente claro. Vamos ver. Eu vou dar alguns números para vocês aqui e vocês vão dizendo se eles pertencem ao conjunto dos naturais ou se eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, dos números racionais ou o conjunto dos números reais. Vamos colocar aqui o conjunto dos números irracionais e aí o conjunto dos números reais. Beleza, o primeiro número que a gente tem é menos 3. Menos 3 ele pertence... Peraí. Vou fazer aqui embaixo, que aí a gente coloca setinhas, né? Vamos dividir aqui. O menos 3. O menos 3 ele pertence a qual? O menos 3 ele pertence aos inteiros e ele pertence também... Daí tá, é claro, o menos 3 vai pertencer a esse, o menos 3 vai pertencer aos irracionais e... Opa! O menos 3 não pertence aos irracionais. O menos 3 ele pertence ao conjunto dos reais. Agora, digamos que a gente tenha 4 sobre 3. 4 sobre 3, ele pertence ao conjunto dos racionais e ao conjunto dos números reais. E se a gente tem 0.12? 0.12, ele pertence ao conjunto dos racionais e ao conjunto dos reais. E se a gente tem raiz de 2? Raiz de 2, ele pertence apenas aos números irracionais. E se a gente tem o número 10? O número 10, ele pertence ao conjunto dos números naturais. E se a gente tem, então, o número π? Π pertence somente aos irracionais. Bom, galera, ficou uma baguncinha aqui, mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou fazer o possível para poder estar respondendo. Fiquem com Deus e até a próxima.